Você já entrou em um lugar e de repente sentiu um arrepio na espinha ou uma sensação súbita de cansaço? Ou quem sabe já percebeu que a energia da sua própria casa parecia pesada, estagnada, como se as coisas simplesmente não estivessem fluindo? Desde os tempos mais remotos, a humanidade recorre à sabedoria da Terra para lidar com as oscilações invisíveis, mas perfeitamente reais, que afetam o nosso bem-estar. E quando falamos de proteção, limpeza e equilíbrio energético, existe uma combinação clássica, quase mística, que atravessa gerações: as 7 ervas sagradas. Não existe uma lista única e universal das 7 ervas sagradas, pois elas podem variar de acordo com a região, a tradição e o propósito. No entanto, algumas são unanimidade por sua potência, versatilidade. Hoje vamos focar nas mais conhecidas e acessíveis, que juntas formam um poderoso arsenal de defesa e atração: a arruda, o guiné, o alecrim, a espada de São Jorge, o manjericão, a pimenta e a comigo ninguém pode. Neste vídeo de hoje, eu não vou apenas listar essas plantas. Nós vamos entender a fundo as características físicas e energéticas de cada uma delas, o magnetismo que elas carregam e principalmente os tipos de uso ideais para cada situação da sua vida. Você vai descobrir como transformar essas folhas em verdadeiros escudos e faróis de positividade para o seu dia a dia. Fique comigo até o final, pois compreender o papel exato de cada erva vai mudar completamente a forma como você cuida da energia ao seu redor. Se você já gosta desse tipo de assunto, aproveite esse início para se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho. Agora respire fundo, desconecte-se das distrações e vamos começar. Vamos começar pela mais famosa e temida pelas energias densas, a arruda. Fisicamente, ela é um arbusto de folhas miúdas, com um tom verde azulado muito característico e um aroma extremamente marcante e penetrante. Ela não passa desapercebida por nenhum dos nossos sentidos. Espiritualmente, a arruda atua como um verdadeiro buraco negro para a negatividade. A principal característica energética dela é a capacidade de absorver e destruir as larvas astrais, inveja e o famoso mal-olhado. Ela é uma erva de choque, com uma vibração densa o suficiente para quebrar magias negativas e pensamentos obsessivos direcionados a você. Por ser tão potente, a arruda é amplamente utilizada em banhos de descarrego pesado e em rituais de benzimento. Quem nunca viu uma benzedeira com um galinho de arruda na mão? Ela também funciona incrivelmente bem em defumações ambientais, para limpar locais onde ocorrem brigas ou histórico de doenças, além de ser excelente para compor amuletos pessoais de proteção que você carrega na bolsa ou no bolso. A nossa segunda força da natureza é o guiné. Visualmente, ela possui folhas verdes, ovais e brilhantes. Mas o grande segredo do guiné está no seu aroma oculto. Quando suas folhas são levemente pressionadas, exalam um cheiro que remete ao alho, o que já denuncia a sua propriedade de repelente energético. Se a arruda absorve a negatividade, o guiné faz o trabalho pesado de cortar e quebrar. Ele tem uma energia incisiva, quase militar. A principal característica do guiné é criar uma barreira intransponível contra energias de obsessores e espíritos de baixa vibração. Ele limpa o campo áurico de forma profunda, eliminando cordões energéticos negativos que tentam se prender a nós. O guiné é perfeito para ser usado combinado com outras ervas em banhos de limpeza profunda,
atuando na limpeza do corpo astral. No ambiente, ele é muito aproveitado na forma de defumação e impasses energéticos. Ter um vaso de guiné estrategicamente posicionado ajuda a bloquear a entrada de visitas mal intencionadas ou carregadas. Agora, para trazer um respiro de luz e clareza, vamos falar do alecrim. Ao contrário das duas primeiras, que são focadas na limpeza pesada, o alecrim é conhecido como a erva da alegria e da juventude. Fisicamente, ele tem folhas finas, pontiagudas, perenas e um perfume fresco, canforado, que imediatamente eleva o nosso humor. Energicamente, o alecrim é um restaurador. Após uma limpeza pesada, o campo energético das pessoas ou dos ambientes pode ficar vulnerável e vazio. É aí que o alecrim entra. Ele ilumina o ambiente, atrai a vibração da prosperidade, melhora o foco mental e combate o desânimo e a depressão. É a planta do otimismo. Como o alecrim é suave e altamente positivo, ele é excelente para banhos de harmonização, aqueles que podemos jogar desde a cabeça. Ele também é muito usado na forma de óleos essenciais para difusores, defumação para atrair clientes e prosperidades em comércio e até mesmo em travesseiros aromáticos para melhorar a qualidade do sono e afastar pesadelos. A nossa quarta planta dispensa apresentações visuais. A espada de São Jorge é imponente. Suas folhas crescem verticalmente, são extremamente rígidas, têm um tom verde escuro com manchas claras e terminam em uma ponta afiada, imitando perfeitamente o formato de uma arma medieval, uma espada de cavaleiro. Na espiritualidade, a forma dita a função. A espada de São Jorge é o símbolo máximo da defesa e do corte de demandas. Ela atua afastando o medo, trazendo coragem e cortando as energias de fofoca, inveja e injustiça. Ela funciona como um escudo heráldico que protege o território onde está plantada. Esta não é uma planta tipicamente usada para banhos corporais, devido à sua rigidez, mas o seu uso em vasos de proteção, na entrada de residências e empresas, é quase obrigatório para quem busca segurança energética. Ela também é muito utilizada na técnica de bate-folhas, onde ramos da planta são usados para limpar a energia estagnada de cantos de paredes e portais. Nossa quinta erva sagrada é o delicado e perfumado manjericão. Com suas folhas macias, arredondadas e de um verde vivo, o manjericão exala um aroma doce e relaxante, que quase todo mundo associa ao acolhimento e ao conforto. A nível energético, o manjericão trabalha diretamente no chakra cardíaco e na mente. A sua principal característica é pacificar. Ele acalma os pensamentos tumultuados, limpa os sentimentos de raiva, angústia e agressividade e sintoniza nossa frequência com vibrações de paz, amor e espiritualidade elevada. Se você está se sentindo espiritualmente desconectado, o manjericão é a ponte de retorno. O manjericão é uma das ervas mais versáteis do mundo místico. É amplamente utilizado em banhos de assento e equilíbrio, ótimos para serem tomados antes de dormir. Também é ideal para escaldapés terapêuticos, sprays ambientais de purificação para quartos de criança ou locais de meditação e atua muito bem na fricção energética direto nas mãos para renovar a sua aura. Agora chegamos à nossa sexta erva e aqui temos uma força dinâmica e vibrante, a folha da pimenteira. Fisicamente, são folhas de um verde muito vivo, levemente alongadas.
Embora o fruto seja o mais famoso na culinária, na espiritualidade são as folhas que guardam um dos segredos mais potentes de defesa. A folha de pimenteira é classificada como uma erva quente e de fogo. A sua principal característica energética é o afastamento imediato de obsessores e o derretimento de energias de inveja. Sabe aquele olho gordo que parece secar tudo que você faz? A pimenta atua queimando essa carga densa, antes que ela toque o seu campo magnético. Ela traz uma vibração de ação, movimento, coragem, ideal para momentos em que você se sente estagnado ou sob ataque espiritual. Por ser uma erva muito quente, o uso de suas folhas em banho de descarrego deve ser focado estritamente do pescoço para baixo, agindo como um poderoso escudo de limpeza. Suas folhas frescas são excelentes para rituais de bate-folhas ou sacudimentos para limpar pessoas ou ambientes muito carregados. Além disso, ter a pimenteira plantada em vasos de contenção na entrada serve como um verdadeiro termômetro energético. Se a energia do ambiente pesar, ela é a primeira a sentir e absorver o impacto. E para fechar o nosso septeto sagrado com chave de ouro, temos a imponente Comigo Ninguém Pode. O próprio nome popular já entrega a audácia e o poder desta planta. Suas folhas são grandes, vistosas, caracterizadas por lindas manchas brancas ou amareladas no centro, contrastando com as bordas verdes. Energicamente, ela funciona como um escudo de quebra de inveja e mal-olhado, de proporções maciças. A Comigo Ninguém Pode tem a capacidade de murchar ou amarelar quando o ambiente recebe uma carga muito forte de negatividade ou olho gordo, sacrificando-se para proteger os moradores da casa. Ela literalmente barra o ataque de pessoas falsas e energias intrusas. Devido ao seu alto teor de toxicidade, pois ela possui cristais de oxalato de cálcio, ela jamais deve ser usada na pele ou consumida. O seu uso é estritamente ambiental. A melhor forma de aproveitar o seu poder é cultivando-a em vasos ornamentais, logo na entrada da casa, em locais altos, longe do alcance de pets e crianças. Ela atua emanando um campo de força invisível que filtra os pensamentos de quem cruza o seu portal. Agora que você já conhece a personalidade e a identidade de cada uma dessas plantas, surge a grande pergunta: por que unir as 7? A resposta está na sinergia. Quando unimos essas 7 forças, nós criamos um ciclo completo de transmutação energética. Nós temos ervas que limpam e absorvem, como a arruda e a Comigo Ninguém Pode. Ervas que cortam, defendem e queimam a negatividade, como a guiné, a espada de São Jorge e a pimenta. E as ervas que restauram, acalmam e iluminam, como o alecrim e o manjericão. É um sistema perfeito de segurança espiritual. Vamos recapitular os principais tipos de uso que você pode aplicar na sua rotina. O vaso das 7 ervas, uma das práticas mais tradicionais do Brasil. Consiste em plantar as 7 variedades juntas em um único vaso de barro. Esse vaso funciona como um filtro ecológico espiritual na porta da sua casa. Se alguma erva murchar repentinamente, você já sabe que ela barrou uma energia densa ali mesmo. Os banhos energéticos, onde utilizamos as propriedades sutis das folhas frescas ou secas, misturadas à água, para limpar o nosso campo magnético, que é a nossa aura. Lembrando sempre de respeitar quais ervas podem ir ao corpo: o alecrim e o manjericão.
e quais vão apenas do pescoço para baixo, como a arruda, guiné e a pimenta, e também quais nunca devem tocar a pele. As defumações, que é o uso através da queima das folhas secas em brasa. A fumaça atua diretamente no ar, desintegrando miasmas e pensamentos estagnados que ficam flutuando nos cantos dos cômodos. Sprays e águas de limpeza, que é o uso da energia líquida das plantas para borrifar nos ambientes ou passar no chão, renovando o magnetismo do piso por onde as pessoas caminham, trazendo as energias da rua. Dessa forma, sem precisar de rituais complexos, a simples presença da vibração dessas plantas transforma a atmosfera ao seu redor. A natureza é um livro aberto, repleto de respostas para as nossas dores mais profundas, inclusive as energéticas. As 7 ervas sagradas não são apenas tradições ou superstições. Elas são a manifestação física de uma sabedoria ancestral que entende que o corpo, mente e espírito estão conectados com a terra. Se você está se sentindo cansado, se sua casa parece fria ou se os caminhos parecem travados, experimente se aproximar dessas plantas. Comece com um vaso na porta ou um aroma de alecrim no seu quarto. Sinta a diferença na sua intuição e no seu bem-estar. Eu quero muito saber de você. Qual dessas 7 ervas é a sua favorita? Você já tem o famoso vaso de 7 ervas? Ou já passou pela experiência de ver a pimenteira ou outra dessas plantas murchar para te proteger? Deixe a sua história aqui embaixo nos comentários. Eu adoro ler e responder cada um de vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com aquele amigo ou parente que está precisando de uma boa proteção e uma renovação energética na vida. Mantenham a energia elevada e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Aqui é o Portal Místico. Te espero amanhã.